A gente volta a falar sobre a articulação do governo com o Congresso, que está mais uma vez nesse debate depois das derrotas do Executivo em votação nessa semana. O nosso entrevistado é o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Tudo bem, Cristiano? Como sempre, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Boa noite. Muito obrigado, Thiago. Boa noite aí a todos os telespectadores da Jovem Pan. Ô Noronha, já cansamos de falar aqui, você participando outras vezes, de derrotas do governo e no dia seguinte é sempre uma tentativa de apagar os incêndios, mas na prática pouca coisa muda. O governo está falando de mudança na articulação, em conversas mais constantes com os líderes, inclusive líderes do PT. E a pergunta é por que não há essa reversão? O próprio Congresso, claro, tem autonomia para fazer o que quiser, mas por que o governo tem tanta dificuldade nessas negociações? Bom, Thiago, em primeiro lugar, é importante, você tem razão, o governo já tentou modificar essa articulação algumas vezes, inclusive lembrando que o presidente Lula chegou a fazer uma reforma ministerial, né, abrindo espaço, por exemplo, para PP, republicanos, ampliando o espaço do União Brasil também no governo, e mesmo assim a gente vê o governo sofrendo essas derrotas. No meu entendimento, basicamente, Thiago, existem algumas questões. A primeira delas é que o governo ainda insiste no modelo de negociação com o Congresso Nacional que não está adequado à realidade hoje que a gente vive no país. O controle, por exemplo, do orçamento que o Congresso Nacional não tinha, né, isso aumentou bastante nos últimos anos. O Congresso Nacional agora, por exemplo, analisa vetos presidenciais, uma coisa comum. Antigamente, esses vetos ficavam ali na gaveta por anos, sem que fossem examinados. Durante toda a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, apenas um veto foi derrubado. E o mais importante aí, Thiago, é que a gente tem um Congresso de centro-direita e um governo de esquerda, de centro-esquerda. Então, muitas pautas que o governo insiste em fazer, ele não tem apoio no Congresso Nacional. E o governo, inclusive, tenta rever algumas agendas, como é o caso, por exemplo, da insistência do governo em rever pontos da reforma trabalhista, né, que o Congresso Nacional não quer, né? E há muita reclamação também, Thiago, por parte do Congresso Nacional, de que acordos não são cumpridos, coisas são negociadas durante essas votações no Congresso Nacional e o governo acaba não cumprindo esse acordo, inclusive vetando alguns dispositivos que foram frutos de acordo. Então, claramente, não há um diálogo entre a articulação política do governo e, por exemplo, a Casa Civil. E daí, por isso que o presidente também está tentando colocar Rui Costa, né, que é da Casa Civil, mais presente nessas negociações. A gente tem também um problema de diálogo, de comunicação entre o ministro da Coordenação Política, Alexandre Padilha, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Agora, você fala de não cumprir acordos, né? Por que um governo não cumpre acordos? Isso mostra que o governo também está perdido ou falta uma unidade central, vamos dizer assim, para dar uma diretriz nessas negociações? E claro, porque se fecha um acordo, esse acordo tem que ser cumprido, senão não se chamaria acordo, né? Pois é, o problema é que o acordo ele fica circunscrito ali ao Congresso Nacional e o Executivo pouco participa dessas articulações, né? Inclusive, por isso mesmo, o presidente Arthur Lira estava demandando que o presidente Lula participasse mais ativamente dessas articulações. E o Arthur Lira também, justamente porque a gente tem um certo conflito ali entre articulação política e Arthur Lira, essa promessa de diálogo aí entre executivo e legislativo foi dito que ficaria a cargo, por exemplo, do ministro Rui Costa, da Casa Civil, né? E isso parece que não está fluindo bem, Thiago. Então, muito provavelmente, o governo mais à frente ele vai ter que, talvez, promover uma reforma ministerial e, quem sabe, mudar algumas peças também nas lideranças do governo no Congresso Nacional. Perfeito. Conversamos com o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, fazendo essa análise aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Bom feriado.
Bom feriado, Tiago. Abraço a todos. Um abraço.